queridos, nós vamos cantar o hino 504. Pedir para Levi que possa dirigir esse hino. Meus irmãos, esse é um momento inevitável a todos, a cada um de nós. Mas os cristãos, eles acreditam que há a vida eterna. E essa vida eterna é com Cristo. O pastor Adonias era um grande amigo, conversamos muitas e muitas vezes. Eu, quando vinha do seminário, às vezes que eu ia para a aula, ele vinha comigo. E a gente falava muito a respeito do ministério. E eu brincava com ele, dizia, olhe, no dia que eu for pastor, eu quero um pastor de evangelismo como você. Eu brincava com ele, dizia, você é o tipo de pastor que se encostar num poste abre uma igreja. É um pastor chamado ao evangelismo, chamado às missões. Que vivia para pregar o evangelho. Era um pastor que vivia glorificando a Deus com a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 14 que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos e mortos. Então, meus irmãos, a nossa vida, a vida do cristão, a morte do cristão,
Para Deus é a mesma coisa. Nós vivemos em Cristo e não vivemos por nós mesmos. Quando nós somos chamados ao ministério pastoral, e a gente já conversou tantas vezes sobre isso, eu dizia para Adonias: Adonias, como é duro o ministério pastoral, mas é tão gratificante, porque a gente prega a palavra da salvação, a palavra da paz, a palavra que transforma vidas, e era isso que movia o coração de Adonias. E Adonias, tanto quanto eu, sabemos que o nosso mestre, ele se entregou 100% por nós. O mestre Jesus se entregou 100% por nós. E ele demonstrou que a gente é importante, sejamos 1%, sejamos 10%, sejamos 50%. Quando Jesus fala a parábola das 100 ovelhas, ele mostra o seguinte, que uma ovelha estava perdida, ou seja, das 100, 1% estava perdido. E era tão importante esse 1%, e Jesus mostra que o pastor vai buscar. E eu sei que Adonias também concordava com isso, porque muitas vezes ele conversava comigo, dizendo: Marcos, eu hoje vou ter que fazer a visita da casa de uma irmã, na casa de um irmão, está afastado. Eu disse: depois você me conta o resultado. E ele ia e orava, e essa pessoa voltava para o aprisco do Senhor. Ele tinha essa preocupação, esse cuidado. Podia ser 10%, porque Jesus também falou da parábola das 10. Quando a mulher perde uma dracma, ela guarda as 9 e sai fazendo tudo, procurando por essa uma dracma. Essa dracma que se perdeu. Essa dracma representava 10%. E Adonias também concordava com isso. Quantas e quantas vezes eu não vi Adonias indo nas congregações, de congregação em congregação, pregando, orientando, ensinando. Também podemos ser 50%, porque haviam 2 filhos, e um filho tornou-se pródigo e vai embora, mas o pai o recebe de braços abertos quando ele volta, mesmo sem ter nada. Jesus mostra que o homem perdido em seus delitos e pecados era importante. Por isso o Senhor nos pediu uma entrega de 100%. E essa entrega de 100% era o que Adonias fazia. Adonias vivia 100% para o Evangelho. Eu fui ordenado primeiro, eu fui ordenado em Olinda, mas todos nós dois somos oriundos da primeira igreja Batista do Cabo. Éramos jovens, né? Edna também, na mesma época, né? E alguns irmãos que eu estou vendo aqui. E nós éramos jovens na escola bíblica dominical e todo domingo estávamos lá. E Adonias, tanto quanto eu e quanto outros irmãos, eram aqueles que ficavam no pé do professor perguntando porque queria aprender sobre a palavra de Deus. E Adonias se dedicava muito, porque muitas e muitas vezes eu via Adonias ir a pé. Não chegava, moto não chegava, bicicleta não chegava e ele ia a pé. Lugares que as pessoas nem imaginavam e que às vezes eu nem sabia que existia. Ele dizia para mim: Marcão, eu estou fazendo uma visita hoje numa congregação, fica em tal lugar. Eu dizia: Adonias, onde é, Adonias? Diz: olha, fica por trás de um monte, assim, assim. Ele ia lá. Ele era um desbravador. Era um homem que se dedicava 100% à pregação do Evangelho. Quando João abre os olhos e Deus revela para ele através do Apocalipse, e diz que Deus tabernaculou entre nós e que ele disse assim: olha, João, eu vou enxugar toda a lágrima. E aí eu falo diretamente para a família, para a irmã Iraci, para a Armanda. Deus vai enxugar toda a lágrima. Vai chegar um momento em que a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Estaremos todos juntos de novo. O cristão olha essa situação, e se Adonias pudesse falar agora, ele ia dizer: gente, a gente vai se encontrar daqui a pouco, nós vamos nos reencontrar. É assim que a palavra de Deus diz. E não haverá mais lágrima, nem luto, nem pranto, nem dor. A morte foi vencida. Aqui é uma separação temporária. Então, como estão aqueles que morrem em Cristo?
Paulo vai nos chamar a atenção em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, qual é a nossa situação. Ele vai conclamar para a gente e dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 13 até 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, e que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará a sua companhia os que dormem. Então Adonias não morreu, Adonias está dormindo no Senhor. É isso que a palavra de Deus afirma, e foi isso que Deus revelou para Paulo. O cristão, ele não morre, ele dorme no Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto não nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra da sua ordem, ouvida a sua voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que fomos ovelha do pastor Medrado, ele dizia sempre o seguinte: olhe, meus queridos, ele já disse isso para mim e para Adonias: olhe, é muito bom morrer no Senhor. Por quê, pastor? Que é isso? A gente quer morrer não. Porque eu vou encontrar com o Senhor primeiro. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. E depois os vivos encontrarão Jesus nos céus. E da forma muito brincalhona do pastor, e a gente ficava olhando assim, Adonias, a gente não está nem pensando nisso, né, Adonias? E a gente vive a vida, irmãos. Vive a vida pelo Evangelho, a gente não pensa no dia de amanhã. A gente pensa em pregar o Evangelho. Em levar o Evangelho, esse poder que transforma, é aquilo que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. É nisso que Adonias cria. Por isso que Adonias ia em todo lugar. Ele ia para todo canto. Não tinha distância para Adonias. Então Paulo continua dizendo: olha, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele. Mas aí Paulo termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Paulo nos conclama, meus irmãos, a consolarmos aos outros em Cristo, a respeito daqueles que estão dormindo, como Adonias está dormindo agora, em detrimento daqueles outros que morrem sem esperança. Adonias morreu para nossos olhos, mas para os olhos do Senhor ele adormeceu. Aos nossos olhos há uma separação, aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus ele está agora com Deus, onde não há mais pranto, mais dor, não há mais sofrimento. E eu imagino a alegria dele de estar contemplando o Senhor agora. Porque Adonias era aquilo que ele vivia, ele pregava o que ele vivia. Ele pregava o que ele vivia. Eu lembro que ele chegava às vezes para mim e dizia: Marcão, você tem que fazer mais apelo. Eu dizia: Adonias, eu faço apelo. Não, mas você tem que reforçar mais. Nós temos que falar mais do Evangelho para trazermos mais pessoas a Cristo. Eu dizia: Adonias, eu quero ser que nem você, pregar o Evangelho com esse destemor que você tem. E a gente conversava tanto, e nós tínhamos um relacionamento muito próximo, porque Adonias, eu fui seminarista junto com ele. Eu fui professor no seminário, de algumas matérias, e Adonias foi meu aluno. Depois, nós fomos ordenados, eu fui pastor auxiliar de Adonias, na Igreja Batista, em Rosário. Adonias fez alguns serviços na minha casa. Então, a gente tinha muita proximidade, né? E ele falava dos pastores, alguns eu estou conhecendo hoje aqui. Ele dizia: você precisa conhecer. Nós precisamos nos reunir. Nós temos que fazer um trabalho no cabo de levar o Evangelho para transformar a vida daqueles que estão se perdendo por conta das drogas, por conta da prostituição, por conta do pecado. Só o Evangelho transforma, Marco. Eu digo: eu sei disso. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que, se Adonias pudesse dizer algo, ele diria: olha, continuemos pregando o Evangelho. Não há outra forma de vivermos para Cristo que não seja pregando o Evangelho. Nós, meus irmãos, andaremos pelo vale da sombra da morte. Mas o que foi que o salmista disse? Não temerei mal nenhum, porque
tu estás comigo. Adonias fez esse trajeto pelo vale da sombra da morte. E ele tinha consciência que Deus estava com ele. Tu estás comigo, eu não estou sozinho, estarei seguro na presença de Deus, que é o nosso pastor, e por isso não temerei o desconhecido. Cristo, meus irmãos, deve ser engrandecido pela vida de Adonias. E também deve ser engrandecido por esse momento, em que para nós é de separação. Porque foi um homem escolhido pelo Senhor e separado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Tanto ele quanto eu pensamos assim, que viver é Cristo e morrer é lucro. Há 3 meses atrás, eu estava comentando com os irmãos da igreja que estão ali atrás, eu e ele estávamos oficiando uma cerimônia fúnebre. E eu brincava com ele: Adonias, viver é Cristo, mas morrer é lucro. E aí? Quer o lucro ou quer viver em Cristo? Ele disse: rapaz, eu quero o lucro. Eu dizia: eu também, mas ninguém quer morrer, né, Adonias? Aí ele começava a rir, eu começava a rir também. E nós fizemos a cerimônia, e pelos caminhos que a vida traça, como é que eu ia imaginar que eu estaria agora, 3 meses depois, oficiando a cerimônia dele? Se para a família é difícil, para mim também. Se para os irmãos está sendo difícil, para mim também. Foi de uma forma tão rápida, tão abrupta. Quarta-feira de cinza ele estava pregando na igreja. Eu convidei ele, eu disse: olha, pastor Adonias, eu estou prezando do senhor para o senhor pregar aqui. Ele disse: rapaz, com todo prazer. Eu digo: então quarta-feira de cinzas você vai estar lá. Ele pregou na quarta-feira de cinzas, e no domingo, após a quarta-feira, teve um velório e um sepultamento, e a gente fez um culto. E a gente, quando faz o culto, as pessoas podem pensar: é o culto pelo quê? É um culto agradecendo a Deus pela vida dele. É o que nós estamos fazendo aqui, agradecendo a Deus pela vida do pastor Adonias. Quantos aqui que chegaram a Cristo por intermédio dele? Quantos? E quantos não estão? E quantos é como o pastor orou e disse: olha, e outros que vão vir por conta da pregação do Evangelho feita por Adonias. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Porquanto Adonias pensaria assim também: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, meus irmãos, finalmente, qual é o motivo da morte? E qual a atitude que nós temos que ter diante dela? A morte física, meus irmãos, não é o último estágio para os filhos de Deus. Esse não é o último estágio na vida. Muitos pensam assim: olha, morreu, acabou. Para nós, não. A palavra de Deus confirma e afirma e reafirma que nós vamos ser libertados desse corpo, das dores, das dificuldades, das lutas, da doença. E essa luta contra a alma vai significar o quê? É deixar esse mundo e todo o sofrimento para descansar nos braços do Pai. Voltarmos para a nossa casa. Nós somos um passageiro aqui na terra. Quem vive para Cristo morre em Cristo. E essa certeza eu tenho absoluta de Adonias. Morreu em Cristo. Foi um homem que dedicou-se a Cristo. No seminário ele falava: Marcos, eu quero ser um pregador evangelista. O meu chamado é pregar, é buscar almas perdidas. Porque ele queria o quê? Que as pessoas morressem em Cristo e pudessem todos habitar com o Senhor. Pois, irmãos e amigos, toda a satisfação humana dos desejos do corpo e da alma tem um grande defeito: não se satisfazem plenamente. Sempre buscamos nos satisfazer, sempre buscamos algo mais. A gente vive com essa luta, buscando aplacar as necessidades do presente, muitas vezes as dores, as lágrimas, o pranto. Mas nisso Jesus fez o quê? Deu a água da vida para que nós pudéssemos beber. Foi essa água que Adonias bebeu, e essa água que está levando ele para a eternidade com Deus. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que nos alegrar. Para alguns pode ser até estranho: como é que nós vamos nos alegrar com
de um amigo, de um irmão. A gente fica triste sim com a partida. A gente sente a ausência daquele que morreu no Senhor. Mas essa tristeza, meus irmãos, e aí eu digo diretamente para a família, essa tristeza é superada, sabe pelo quê? Pela alegria de saber que Adonias está com o Senhor. É saber dessa alegria. Esses dias o pastor Isaac estava falando que estava orando, eu também orando em casa, dizendo quase as mesmas palavras, pastor. Meu Deus, não leva Adonias agora não. Esse homem é muito importante. A gente precisa dele aqui. Quantas igrejas a gente não vai precisar de um Adonias? Adonias era companheiro. Adonias era amigo. Adonias, na hora de falar a verdade, ele falava do jeito dele. Adonias, na hora de acompanhar, acompanhava. Não é fácil, meus irmãos. Mas a gente sabe do seguinte, aquilo que Paulo diz em Filipenses: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Era nisso que Adonias queria. Partir com Cristo é incomparavelmente melhor. E se ele pudesse falar algo agora, ele dizia: meus irmãos, não fiquem tristes. Eu estou com o Senhor. E estou esperando vocês. A gente vai se reencontrar. E aí, quando a gente se encontrar, a gente não vai se separar nunca mais. Porque estaremos todos com Cristo. Agradecer o convite da igreja, agradecer. É um momento difícil, meus irmãos, é um momento difícil. Mas a gente tem que guardar na memória o seguinte: Adonias era um servo de Cristo. Era um pastor dedicado. Eu conheci poucas pessoas dedicadas ao Evangelho como Adonias. Eu conheci poucas. Ele era preocupado com os irmãos. Às vezes ele ligava para mim. Da última vez que eu falei com ele, eu mandava o zap, né, que ele estava doente. E ele eu dizia: Adonias, ó, fica bom, porque tu, quando voltar do hospital, a primeira igreja que você vai pregar é na sua. E a segunda é na minha. A gente vai fazer 2 cultos de ação de graça. Ele dizia: Marcão, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu dizia: é mesmo, Adonias, a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. E nós temos isso, meus irmãos, no ministério. Adonias dormiu no Senhor primeiro. Depois, paulatinamente, cada um de nós iremos também dormir no Senhor. E temos que ter isso no coração. Dormir no Senhor é incomparavelmente melhor. Como é que ele vai? Eu vou pedir para ela falar. Eu vou pedir para a irmã Iraci vir dar uma palavra. A irmã quer vir dar uma palavra, eu tinha falado antes, de agradecimento. A esposa do nosso irmão Adonias. A família também, a Alisson e a Armanda. Ele vem aqui à frente. Graça e paz, igreja. É um momento difícil, né? Mas eu não podia deixar de dar uma palavra deste homem, né, maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Um homem de Deus, amigo, companheiro, pastor, esposo, pai, tudo ele era. E acima de tudo, servo do Senhor. E nesses momentos que a gente passava, a gente ali no hospital, a gente cantava, a gente orava. E quando o médico chegava, dizia: Adonias, quando falou a respeito do fígado dele, que estava bem comprometido, ele disse: doutor, eu sei em quem tenho crido, né? E eu creio no meu Deus. Eu estou preparado para o que Ele quiser para mim. E quando foi quinta-feira, a gente conversando, aí ele, antes de dormir, olhou assim para mim e disse: meu amor, olha que coisa linda Deus preparou para mim. Ele estava vendo, mas eu não vi, mas ele estava vendo. Isso é uma coisa muito linda, meu amor, tu precisa ver, olha para aqui. E os olhos dele brilhou, ficou muito eufórico.
E de repente ele ali dormiu, depois começou já passando mal e aconteceu as outras, né, consequências. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela vida desse homem. E agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos para com ele, essa igreja que ele amava tanto, né, cada irmão aqui. E obrigada mesmo por tudo. Amém. Meus queridos, nós vamos agora encerrar. Tem um hino, é verdade, bem lembrado. Vamos cantar o hino 508. Depois ainda vou dar. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Meus irmãos, podemos sentar. Eu vou chamar o pastor Aloísio para ele poder fazer essa oração de encerramento, e depois eu tenho um recado ainda para a igreja. Amado, graça e paz, nesse momento a toda a família, a igreja, e vamos orar para que Deus possa nos consolar e nos confortar nesta manhã na nossa vida, amém? Feche os olhos, vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor nos concedeu este momento de adoração, esse momento, meu Deus, de estar junto para, com a família, participar desse culto fúnebre. Meu Deus, a tristeza é grande, porque vamos conviver sem a presença do nosso pastor Adonias, meu amigo, onde trabalhamos juntos em vários locais, onde nós participamos juntos, não só da sua igreja, mas com a família, e nós te agradecemos, meu Deus, como foi bom conhecer Adonias, a sua família, e nesse momento de tristeza, estamos juntos aqui, meu Deus, olhando para ti,
como diz o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor. E neste momento eu entrego em tuas mãos a Igreja Batista da Charnequinha, a liderança, meu Deus, como a sua família. Cuida, meu Deus, como sempre o Senhor cuidou dessa família, dando a eles muita saúde, muito livramento, Senhor, e que eles continuem olhando para Ti, como sempre estiveram olhando para cima, os pés na terra, os olhos fitos no céu. E por isso, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando dessa família. Sei que o pastor Marco Barreto, o seu ministério ali em Rosário, com esta igreja, que tem um Deus fiel, que cuida de nós, e vai continuar cuidando desta igreja. E nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que o Senhor continue conosco. Quem está perto de Deus não está longe de nós. Porque o pastor Adonias, um homem de Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém.